Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Grécia Antiga. E hoje nós vamos falar da última parte, né? Que são as guerras gregas, tá? Então vamos começar para o vídeo não ficar muito longo, tá? Aí vocês podem observar uma batalha, né? E aí tem guerras gregas. Vamos lá. Guerras greco-pérsicas, né? Vamos começar entre a batalha entre gregos e persas. Bom, a ascensão econômica e cultural da Grécia provocou disputas por todas as rotas comerciais, mercados e matérias-primas entre os gregos e persas. Bom, sob os reinados de Dario e Xerxes, os persas expandiram-se, aliás, sobre cidades gregas da Ásia Menor e da Jônia, e depois na Península Balcânica. Surgiu então um longo conflito, tá? Um longo conflito conhecido como guerras pérsicas, certo? E também guerras médicas. As guerras médicas foram conflitos entre gregos e persas durante o século V a.C. O que é que eles disputavam? A Jônia, na Ásia Menor, localidade de grande importância nessa época, gente, para o comércio marítimo, ok? Tanto para os persas quanto para os gregos. Os motivos, quais eram os motivos? Acabei de falar. Apesar de inicialmente terem certa independência e viverem pacificamente com os persas, a Jônia passou a ter que pagar tributos ao rei Ciro II, que era o rei da Pérsia nessa época, tá? Eles já não gostaram muito disso, tá? Além disso, Dario I, sucessor, né, de Ciro, passou a apoiar os fenícios, tradicionais rivais comerciais dos jônios. E o que acontece? Ele conquistou regiões essenciais ao comércio marítimo grego. Todos esses fatores resultaram em um sentimento generalizado de revolta contra a opressão persa, o que levou os persas e os gregos a travarem uma longa batalha aí. Então aqui a gente pode perceber aqui os gregos de um lado e os persas do outro lado. Aqui eles estão travando uma batalha naval nessa época aí, tá? Então vamos lá. A Primeira Guerra Médica, não esqueça, a Primeira Guerra Médica nós chamamos de Batalha de Maratona. Foi a primeira batalha travada entre gregos, certo? E persas, ok? Vamos lá. Uma das mais importantes colônias gregas, Mileto, invadiu as cidades persas de Sardes. Então, os gregos começam logo a invadir cidades persas, né? Com o auxílio de Atenas e Erétria. Em resposta, né, Dario I organizou uma grande invasão à Grécia continental em 490, certo? É a Primeira Guerra Médica. Os persas reuniram um exército de mais de 50 mil soldados, ok? Mas ainda assim foram derrotados na Batalha de Maratona. Vou já explicar a Batalha de Maratona. Com um efetivo de apenas 10 mil homens, os atenienses, o que é que aconteceu? Comandados por Milcíades, impediram a invasão persa no momento do desembarque nas planícies gregas. Bem, então, como eu falei, a Batalha de Maratona, ela foi travada na cidade, tá, de Maratona. O nome era Maratona, por isso é Batalha de Maratona. E o que acontece? Os atenienses, gente, eles estavam em pequeno grupo de soldados. E aí eles mandaram um informante chamado Fidípedes, tá? Ir até Esparta para avisar os espartanos que eles estavam precisando aí de ajuda. E o Fidípedes, ele saiu correndo, né? Correu. Ele percorreu cerca, gente, de 200 quilômetros, tá? E aí eles foi pedir ajuda militar aos espartanos. Quando ele chegou lá em Esparta, o líder espartano falou para ele o seguinte: olha, eu posso até ajudar vocês, porém, vocês vão ter que esperar uma semana, porque nós estamos fazendo o culto ao deus Apolo, e além do mais, nós estamos também em Olimpíadas.
entendeu? Então, vocês sabem que durante as Olimpíadas a gente não pode travar guerra com ninguém. E aí, gente, eles não foram ajudar os atenienses, a priori, né? Nessa batalha aí, mas depois eles ajudaram. E aí o Milcíades, vendo que eles estavam em tamanho menor, mesmo assim, eles foram e venceram os persas, né? Eles foram grandiosos, né? Eles venceram os persas aí, certo? Porque eles pensaram que os persas iam ganhar, mas eles venceram, ok? E a Batalha de Maratona, gente, ela faz parte da cultura popular em função da ordem seguida por Fidípedes, que seguiu a instrução de Milcíades, correndo mais de 42 quilômetros entre Maratona e Atenas. Maratona foi o local onde aconteceu essa batalha, que derivou o nome Batalha de Maratona. Fidípedes teria caído morto de cansaço. E por causa desta batalha que existem hoje as famosas provas, né, de corrida de longa distância chamadas de maratona. Só a nível aí de curiosidade, tá bom? Então, quando ele chegou para dar essa informação, ele caiu morto de tanto cansaço, gente, de tanto correr, tá? Aí, depois da primeira guerra médica, que foi a vitória dos atenienses em cima dos persas, e olha, não foi muito fácil, né? Não foi fácil, mas eles venceram. Houve a Segunda Guerra Médica, né? Que ocorreu 10 anos depois, em 480. Comandado por Xerxes, quem lembra do filme 300, sabe o que eu tô falando, né? Xerxes, filho de Dario I, o poderoso exército persa venceu a Batalha de Termópilas, tá? O rei espartano Leônidas, com um pequeno número, né, de um pequeno grupo de soldados, resistiu bravamente ao numeroso exército de quem? De Xerxes, né? Os espartanos, eles perderam a batalha, ok? Mas, sorrateiramente, o restante das forças gregas evacuaram Atenas numa estratégia de defesa. Atraídos para o canal de Salamina, os persas foram atacados de surpresa e derrotados pelos gregos, que estavam em visível inferioridade bélica. A vitória grega foi sacramentada após os triunfos também nas batalhas de Plateias e também na batalha de Mícale, tá? Bom, Termópilas, por que o nome Termópilas? Porque Termópilas é um desfiladeiro localizado na Grécia Central, ok? Que serviu de palco para a batalha entre os persas e os espartanos. Preste atenção, na primeira batalha, os espartanos não participaram, por quê? Porque eles estavam nas Olimpíadas deles lá. Já que na segunda batalha, eles disseram, não, vamos lá e vamos ajudar os atenienses, até porque todos nós somos gregos, né? E eles foram lá guerrear contra os persas. Então, o conflito foi provocado, né, pelo anseio do persa Xerxes em dominar o território e o povo, e também o povo espartano, certo? Que foi negado pelo povo, juntamente com o seu rei Leônidas, ok? O Leônidas, gente, ele encontrou nessa batalha aí de Termópilas grande dificuldade, tá? Era 301 espartano contra 300 mil persas. Daí o filme 300, entenderam? Porque era 301 espartano contra 300 mil persas. Por isso que o nome do filme é 300, né? E os espartanos, eles conseguiram repelir os primeiros ataques até Efialtes, né? E aí que acontece? Um pastor impedido de guerrear juntamente com Leônidas e os seus homens se aliou a Xerxes. Aí no caso seria 300 espartanos contra 301 persas. Tá? Por quê? Porque essa pessoa aí, ele sai do lado dos gregos e vai para o lado dos persas, né? Mas aí que acontece? Nessa batalha de Termópilas, os espartanos, eles perdem, e Leônidas, que era o chefe dos espartanos, ele foi decapitado, tá? Só que aí
Quando Leônidas é decapitado, tem outro revanche, que é agora a vitória grega, né? Que foi nas seguintes batalhas. Depois da batalha de Termópilas, os gregos resolveram revidar. Olha, nós queremos revanche. Nós não vamos deixar que os persas vençam essa guerra. E aí teve a batalha de Plateias, que foi o último combate das guerras médicas no sul da Grécia, né? Foi travada na planície de Plateias, por isso que o nome é Batalha de Plateias, porque Plateias era uma planície, tá? E os gregos, eles combateram bastante, né? E o resultado da batalha foi altamente favorável para os gregos. Segundo Heródoto, gente, que foi um historiador da época, né, do século V a.C., somente 43 mil dos 300 persas sobreviveram, com apenas 159 mortos entre os gregos, entenderam? Então, nessa batalha de Plateias, os persas foram massacrados, entendeu? Eles foram massacrados. Essa batalha foi muito importante para os gregos saírem, principalmente Atenas, né, sair daí vitoriosa. Depois da batalha de Plateia, houve por fim, em 479, gente, a batalha de Mícale, tá bem aqui, ó, Mícale, tá? Tentados pela perspectiva de que as cidades gregas asiáticas fossem incitadas a revoltar-se contra a Pérsia, os gregos rumaram para Samos. E no mar, a frota grega, comandada pelo rei espartano Eutíquidas, né, era muito menor e também reunia... era muito menor do que no ano anterior, no caso, né? Mas os persas não estavam dispostos a enfrentar novamente os gregos no mar, pois a lembrança, né, dessa batalha aí de Salamina, que foi na primeira batalha, né, era muito recente. Então, assim, os persas ancoraram seus barcos em Mícale. Então, Mícale era uma espécie ali de um continente, tá bom? Em frente a essa cidade aí de Samos. E lá eles guerrearam, né? Eles combateram, ok? Em um momento vital da batalha, muitos dos contingentes jônios das forças persas desertaram e ajudaram os gregos. Foram para o lado dos gregos e ajudaram os gregos a derrotar os persas. A resistência persa desmoronou. Depois dessa batalha, se havia ainda alguma esperança dos persas de conquistar a Grécia, ela definitivamente morreu. Então, nós vimos aí que o tempo todo os persas estavam perdendo. Eles venceram as batalhas das Termópilas, né, derrotando os espartanos, mas os atenienses entraram na batalha de Plateias e também de Mícale e derrotaram definitivamente os persas, ok? Bom, aí acaba essas guerras entre gregos e persas. Quais foram as consequências dessas guerras entre gregos e persas ou guerras médicas? Como os atenienses lideraram os gregos contra os persas, não é? Depois da batalha se iniciou a hegemonia de Atenas, ou seja, Atenas entrou na guerra depois da derrota de Esparta, ela vence gloriosamente os persas e simplesmente ela se torna a toda poderosa, né? Macedônia, Trácia e Iônia conquistaram a independência em relação à Pérsia, porque esses países, aliás, essas cidades aí, elas eram submetidas, né, à Pérsia. Os persas ficaram enfraquecidos na região do Mediterrâneo. Então, era o início da decadência do Império Persa. Sob a liderança de início de atenienses e espartanos, cidadãos de outras polis gregas uniram-se aos esforços para deter a invasão persa e foram bem-sucedidos. Ao final dessas guerras, Atenas tornou-se a cidade grega mais poderosa da época, tá? Então, consequências da guerra: a queda do Império Persa e a ascensão de Atena, né, da cidade de, aliás, Atenas, né, toda poderosa aí na época. Bom,
A hegemonia ateniense. Era intenso o comércio que os atenienses realizavam com diversas cidades, utilizando principalmente, gente, o transporte marítimo, como descreve no texto a seguir. É um texto descritivo, a gente pode aí visualizar através desse texto como era Atenas nessa época. Vocês podem observar bem aqui em cima, onde eu estou mostrando aqui com a setinha, a Acrópole, que ficava num monte, né, num morro, numa montanha. E embaixo ficava a polis, a cidade, né, de Atenas. Então, era belíssimo. E as pessoas, elas tinham um comércio muito grande de tudo, né, de tecido, de alimentos, de vinho, azeite e etc. Frutas. Vamos ler aqui o texto. Os navios atenienses, com aproximadamente 20 homens, saíam carregados de figos secos, lã, mármore, armas, objetos de cerâmica, vasos com azeite e vinho. Na volta traziam alimentos como trigo, peixe seco, carne salgada, queijo e frutas. E também matérias-primas como ferro, cobre, madeira, marfim, peles e linho. E também, gente, produtos manufaturados, como telhas da cidade de Corinto, tapetes da Pérsia, roupas simples de Mégara e tecidos finos do Egito, e também perfumes da Arábia. Então, aqui vocês podem observar como era Atenas, né? Como ficou Atenas depois da sua vitória em cima dos persas. Ela ficou aí a toda poderosa, a superpotência, tá bom? Bom, para proteger Atenas, surgiu aí a Liga de Delos. Vamos ver o que era a Liga de Delos. Buscando proteção contra possíveis ataques externos dos persas, né? Líderes políticos de Atenas organizaram uma aliança entre diversas cidades gregas. Essa aliança ficou conhecida como Liga de Delos. Sua sede, gente, ficava na ilha de Delos, por isso que o nome é Liga de Delos, ok? As cidades aliadas eram independentes e tinham de contribuir com navios, soldados e dinheiro para a aliança. A princípio, o tesouro da Liga ficava em Delos, mas posteriormente, gente, foi transferido para Atenas, cujos líderes também assumiram o comando das forças militares. Assim, a Liga transformou-se aos poucos em um conjunto de cidades subordinadas, tá, ao poder ateniense, ok? Tanto que Péricles, chefe político ateniense nesse período, acabou utilizando parte desse dinheiro que era doado por outras cidades, certo? No caso, era também doado para a Liga de Delos por outras cidades, para embelezar Atenas, construindo templos e outras obras públicas. Então, a Liga de Delos, ela foi muito importante aí para Atenas, porque ela enriqueceu a cidade e fortificou a cidade. Por quê? Porque além do dinheiro que entrava, vieram também pessoas, né, para serem militares, para proteger a toda poderosa, a superpotência que era Atenas, ok? Aí o que acontece? Vem aí os espartanos. Os espartanos já começam a olhar para Atenas e falar assim, olha, a gente não pode deixar Atenas ser aí a superpoderosa, não. A gente vai ter que fazer alguma coisa, tá? Bom, com o fim da ameaça persa, algumas cidades tentaram desassociar-se da Liga de Delos, mas foram impedidas pelas lideranças atenienses. Então, Corinto, Mégara e Tebas, que tinham o comando, né, de Esparta, a Esparta comandava essas polis, eles se rebelaram contra Atenas e fundaram uma outra aliança, gente, chamada Liga de Peloponeso. Uma aliança político-militar chamada Liga de Peloponeso. Não esqueçam desse nome. Bom, embora os atenienses tenham procurado reconquistar sua posição no mundo grego, não conseguiram recuperar a antiga liderança, e os aristocratas espartanos, vitoriosos na Guerra do Peloponeso, estenderam sua influência sobre o mundo grego durante cerca de 30 anos. Bom, então aí vai surgir o que, gente? Uma guerra,
muito famosa aí na história, entre Atenas, a superpoderosa, a superpotência da época, contra os espartanos, contra Esparta. A Guerra do Peloponeso durou, gente, 27 anos, com breves intervalos de paz. Ao final desse desgastante conflito, Atenas saiu derrotada. E agora, quem é que é a superpoderosa? Esparta. Mas por que aconteceu essa Guerra do Peloponeso, se eles eram gregos, né? Não tinha o porquê ter essa ter essa guerra entre eles. Bom, de acordo com Tucídides, que era um historiador da época, a razão da Guerra do Peloponeso foi o crescimento, gente, do poder de Atenas, o que causou medo aos espartanos, que, pressionados, declararam guerra, entendeu? Os espartanos não queriam pagar impostos para os atenienses. E aí eles resolveram entrar em guerra. Então aqui nós temos um mapa da Guerra do Peloponeso. Aqui está a Macedônia, aqui está a Tessália, aqui está Peloponeso. Então a guerra ela aconteceu bem aqui. Aqui está a Beócia, a Jônia, Corinto, Esparta, Atenas, Elpireu, né? Então, a batalha aconteceu aqui no Peloponeso, por isso que o nome é a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi quem contra quem? Atenas contra Esparta. E quem saiu vitorioso? Claro que foram os espartanos. Aí agora, Atenas cai e Esparta sobe, né? O que está aqui de roxo é Atenas e aliados. Quem eram os aliados de Atenas? Tessália, Jônia e algumas ilhas do mar Egeu aqui. Quem estava aqui de amarelo? Olha o tamanho. Esparta, tá? A Esparta estava aqui junto com todos os seus aliados. Olha o tamanho do exército espartano aí. E aqui nós temos as manobras espartanas, tá? Bem aqui, ó, Esparta, ela vai e encontra com a Atenas bem aqui. Manobras atenienses, bem aqui, ó, as manobras atenienses, tá? Bem aqui, ó, manobras atenienses, pra cá, tá? Observe aí minha setinha no mapa. E aqui estão, claro, as cidades, as principais cidades, Atenas, Corinto, Esparta, Elpireu, aqui. E todas elas combateram aqui em Peloponeso. Tá? E aqui nós temos um escudo que foram aqui as batalhas travadas, a Batalha do Peloponeso. Gente, então quantos anos essa batalha durou? 27 anos. Então foi muito tempo, né, de batalha e muita morte aconteceu aí, ok? Mas por que aconteceu? Não foi somente Esparta com medo de Atenas, mas porque algumas cidades que eram associadas aos espartanos, elas começaram a ir para o lado de Atenas, que Atenas era toda poderosa aí na época. Então, os espartanos não gostaram disso, porque eles começaram a perder pessoas, né? Perder impostos, perder um monte de coisa, tá bom? E aí eles resolvem entrar em guerra com Atenas, e Atenas é derrotada aí na Batalha de Peloponeso. Então, se ela durou 27 anos, é sinal que os atenienses, eles foram muito... Aliás, eles resistiram muito, né? Eles foram muito grandiosos também nessa batalha, ok? Muito bem. Bom, o fim da Guerra do Peloponeso foi longa e exigiu esforços máximos de Atenas e Esparta para conseguir-se a vitória. Em 404 a.C., os atenienses renderam-se, né? E o século de Péricles, caracterizado pelo apogeu de Atenas e pela fundação da democracia, foi destruído nessa guerra. Esparta saiu vitoriosa, mas enfraquecida, por conta da longa duração da guerra e do esforço empreendido. E isso facilitou sua conquista pela Macedônia. Embora Esparta tenha saído vitoriosa, mas o exército ficou enfraquecido. Gente, porque foram 27 anos, né? A Guerra do Peloponeso marcou o fim do período clássico da Grécia Antiga.
Marcou também a invasão dos macedônicos, liderados por Filipe II, e após sua morte pelo seu filho Alexandre o Grande. A cultura grega se consolidou em seu território, né? E foi levada para outras regiões e misturou-se com as culturas de outros povos. Esse contato da cultura grega com culturas estrangeiras foi chamado de helenismo. Então, aí acaba o período clássico, que a gente viu lá na arte grega, né? Acaba o período clássico aqui com essas guerras e começa o período helenístico, né? E quem vai comandar esse período helenístico não é nada mais, nada menos do que o grande e todo-poderoso Alexandre, que foi considerado o Grande. E aqui nós temos aqui algumas imagens da batalha entre gregos, aliás, entre Atenas e Esparta. Quem está com esse elmo aqui, né, de vermelho, parecendo uma crista de galo, são os espartanos. Do outro lado são os gregos, tá? Os espartanos aqui estão de vermelho, ó. E aqui simboliza a derrota de Atenas. Bom, aí o que é que vai acontecer aqui depois dessa guerra aqui do Peloponeso? Vai acontecer a hegemonia tebana, né? A cidade de Tebas aqui vai ser uma grande potência. A liderança de Esparta foi interrompida por novas revoltas entre cidades gregas, comandadas pelos habitantes da cidade de Tebas, que contava com um poderoso exército. Após vencer as tropas espartanas, as lideranças tebanas instituíram um período de hegemonia entre os gregos que durou de 371 a.C. a 362 a.C., tá? Tantos anos de guerras internas deliberaram as cidades gregas e suas instituições públicas. O mundo grego já não era mais o mesmo. Depois dessa hegemonia tebana, nós vamos ver o domínio macedônico, que foi do Alexandre o Grande. Aproveitando-se da crise da polis, o rei Filipe da Macedônia preparou a batalha de Queroneia, tá? Que aconteceu em 338 a.C. Bom, essa batalha foi o marco decisivo desse conflito, tá? Confirmando a vitória dos macedônios sobre os gregos em 336 a.C. O sucessor de Filipe, seu filho Alexandre, ele simplesmente assumiu o trono, né? E deu continuidade à expansão militar da Macedônia. Frente ao exército macedônico, Alexandre Magno, o Grande, como ficou conhecido, sufocou definitivamente as revoltas das cidades gregas, Tebas e Atenas, e depois partiu com mais de 40 mil homens em direção ao Oriente. Alexandre obteve vitórias militares da Ásia Menor, Egito, Mesopotâmia, Pérsia e em regiões da Índia, até o Vale do Rio Hindu. Em 10 anos, o Império Macedônico transformou-se em um dos maiores de toda a antiguidade. Então, Alexandre, ele conquistou um território muito grande aí, tá? A Batalha de Queroneia. O nome Batalha de Queroneia porque eles ocuparam Queroneia, tá bom? Uma cidade próxima a Tebas. Bom, sabendo do avanço intermitente de Filipe, Tebas e Atenas, que haviam sido rivais na Guerra do Peloponeso, aliaram-se para confrontá-lo, marchando também para a cidade de Queroneia. Entretanto, essa grande ofensiva de Tebas e Atenas, que ocorreu em 3 de agosto de 338 a.C. e configurou a Batalha de Queroneia, não teve sucesso. O exército poderoso de Filipe conseguiu acabar com as defesas das duas grandes cidades-estado e estabeleceu o domínio completo sobre a Grécia Antiga, tá? As conquistas de Filipe II foram o primeiro passo para a construção do Império Macedônio, certo? Que seria comandado por seu filho, Alexandre o Grande. E o Alexandre, ele participou da Batalha de
Queroneia como general de cavalaria com apenas 22 anos, tá? De idade, ok? Então, vamos para o Império de Alexandre. Olha aqui o Império de Alexandre Magno, tá? Aqui nós temos uma imagem, aqui uma escultura em mármore, somente o rosto de Alexandre. E o império dele, tudo aqui que está de amarelo, tá? Amarelo claro. Tudo isso aqui foi o império que Alexandre foi conquistando. Foi conquistando tudo isso aqui. Então, ele fez um império grandioso, né? Só que aí é o seguinte, ele batalhou, conquistou tudo, né? Mas ele não conseguiu montar um governo estável para administrar seu vasto império. Então, quando ele morreu, em 323, né? Antes de completar 33 anos, seus generais disputaram o poder entre si, né? Cada qual defendendo os interesses da região que comandava. Então, o Império Macedônico, depois disso, né? Ele simplesmente fragmentou e o general Ptolomeu passou a governar o Egito e recusou-se a pagar tributos aos macedônios, tornando-se o fundador da longa dinastia a qual pertencia a rainha Cleópatra. Então, vocês podem observar que em cada parte aqui, o que está de um pontinho verde, ele colocava Alexandria, tá? Tudo aqui era Alexandria. Ó, aí capital, aí botava capital, outra Alexandria, aí tinha uma Alexandria bem aqui no Egito, tinha outra Alexandria bem aqui na Frígia, certo? Tinha outra Alexandria bem aqui na Pérsia, tinha uma Alexandria bem aqui em Bactriana. Então, em todas essas cidades que ele achava importante, que ele ia conquistando, tem outra Alexandria bem aqui, ó, em Aracósia, né? Porto de Alexandria, em Patala. Então, ele foi conquistando e colocando só essas cidades, Alexandria, um monte de Alexandria, ok? Que a gente pensa que foi só aqui no Egito a cidade famosa de Alexandria, mas não. Em todos os locais que ele foi conquistando, na Pérsia, na Síria, certo? Ele foi colocando cidades com o seu nome, tá, gente? Então, esse foi o resumo, né, dessas guerras gregas. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tá bom? E até a próxima aula, tá? Tchau!